Boa tarde, comunidade do Arariboia Vale. Depois de muitas tentativas que fizemos pela primeira vez e alguns problemas encontrados, mas finalmente, senta, Mari, vamos começar. Finalmente, muito no improviso, a Mari deu a ideia, me chamou e chamou a Bia. Então, a gente, para não deixar passar em branco esse dia internacional da mulher, nós quebramos a cabeça aqui e estamos juntas para conversar, fazer reflexão sobre o Dia das Mulheres. E a Mari vai começar agora, depois a gente fala cada um pouquinho. Mari, vou botar relógio, 15 minutos. Ótimo, gente. Realmente, como a Artemis falou, é um desafio. É a primeira vez que a gente faz uma live ao vivo, utilizando o canal do YouTube do Arariboia Vale. Bom, porque dentro do Arariboia Vale, já começamos por aí, porque é uma comunidade focada no empreendedorismo e inovação. E hoje, não é apenas hoje, mas o mês todo, se celebra muito, se faz muita homenagem à mulher. Mas pensamos em destacar um ponto importante, que mais do que o ativismo que se faz em relação à defesa e proteção da mulher, nós precisamos refletir, ter mais consciência, como uma sociedade que busca por melhorias. A mulher sofre desafios em todos os ambientes, não é só a mulher, mas a gente está falando da mulher, o homem também sofre desafios, mas estamos especificamente hoje utilizando o mês da mulher para falar sobre a mulher. Em diferentes ambientes, a mulher sofre assédios ou violências, né, psicológicas, e diferentes tipos de violências. Nos ambientes de inovação, de empreendedorismo, eu tenho me dedicado já há algum tempo a analisar, discutir e identificar realmente problemas que acontecem dentro das comunidades de ecossistemas, mas que estão silenciadas de alguma maneira. E isso afeta, impacta muito a mulher. Há alguns aspectos, como, por exemplo, seu desenvolvimento profissional, provoca insegurança, né, no seu comportamento, não se sente segura nesses ambientes, porque há uma tentativa de descredibilizar tanto as opiniões da mulher quanto a sua própria competência. Infelizmente, a sociedade que nós vivemos, isso não é de hoje, é uma sociedade com uma forte característica machista. E isso nos impede, muitas vezes, de conseguir que não há necessidade de competir. É importante a gente combinar características, perfis, para que essas características, tanto masculinas quanto femininas, ao invés de competir entre si, elas trabalhem a favor dos objetivos, das metas, das empresas, por onde a gente passar. É importante, e há muitos estudos. Eu dei uma cadeira numa universidade, no curso de pós-graduação sobre gestão e liderança, e fiz um exercício justamente dentro de sala, onde havia aproximadamente 50 alunos, uma mistura muito boa entre homens e mulheres, né, um número mais ou menos equilibrado, e fiz esse exercício sobre o que cada um pensava em relação às características masculinas e femininas dentro de um ambiente empresarial. E foi sensacional, porque foi uma reflexão sobre o que é possível fazer e agregar mutuamente para conseguir objetivos, conseguir resultados. Então, nós precisamos pensar justamente o que e como a sociedade pode buscar mudanças e a partir de onde? A partir da educação. Né? Nós precisamos começar pelas crianças, né, nas escolas, e manter essa filosofia de aprendizado, de conscientização sobre a necessidade de trabalhar juntos, juntar competências e não sermos rivais. Qual é a proposta, então? Que ambientes de ecossistemas, de inovação, de empreendedorismo, onde se conhece, se sabe que são ambientes onde há uma riqueza enorme de conhecimento, de experiências,
onde opiniões no início geram a grandes, muitas vezes, a grandes startups que trazem soluções para a sociedade, para os diferentes ambientes, tanto da sociedade quanto empresariais, né, ambientes corporativos, ambientes, inclusive, acadêmicos. É importante que a gente pense o que podemos fazer. Então, eu destaquei aqui, inclusive, 4 pontinhos que eu não quero deixar de falar, por isso vou pegar aqui a minha colinha, de o que a gente pode fazer, o que os ambientes de ecossistemas, e nós 3 aqui fazemos parte de várias comunidades. Nós estamos, por exemplo, fazemos parte da Aldeia Tech, que é um ecossistema de inovação da cidade de Niterói. Como aqui a gente sabe, estamos ao vivo, pode ser que nos escutem pessoas de outros países, de outras línguas, né? E a gente tem que falar onde nós estamos. Nós estamos justamente em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, tá? E dentro da cidade de Niterói, já há alguns anos, a partir de algumas lideranças pertencentes a essa vida de empreendedorismo, de inovação, essa vontade de encontrar soluções, de buscar formas de sarar dores, né, tanto dos cidadãos quanto da própria sociedade, da própria cidade, né? Melhorias, você fala muito das smart cities, né? As cidades inteligentes. Então, estamos constantemente nessa evolução. Não é apenas uma evolução em termos de crescimento, desenvolvimento social e diferentes aspectos, mas também há uma evolução de ideias, de conhecimentos, que se encontram muitas vezes, se atropelam, né? Porque os conhecimentos são realmente extremamente ricos. Então, para que se atropelar? O que é importante dentro dos ecossistemas que eu não tenho identificado de maneira clara dentro dessa pesquisa que eu já venho fazendo há algum tempo, ouvindo pessoas e mulheres que têm me contado situações dentro das suas comunidades e ecossistemas, que têm passado por situações onde têm se sentido constrangidas, tem inclusive algumas decidiram sair da comunidade, desses ambientes de ecossistemas, pelos motivos que eu já falei aqui. Essa competição, essa prepotência em relação à cultura machista, que a impede justamente dela se manifestar, ocupar um lugar de voz naquele ambiente e ser realmente ouvida, escutada. Não basta apenas ouvir, é importante escutar. Escutar além das palavras, né? Valorizar o que aquela mulher está trazendo para dentro daquele ecossistema. Então, um dos pontos que eu quis trazer, identifiquei, depois vou compartilhar o material que foi criado dentro desse tema, que o primeiro é importante que os ecossistemas criem regras, né, de conduta, de comportamento. Isso é importante, porque quando há regras, se essas regras são divulgadas, se são compartilhadas, são disseminadas, eu acho que isso inibe bastante possíveis comportamentos, atitudes, né, que possam vir a trazer algum tipo de situação constrangedora para a mulher, né, e que, ao invés de trazer questões constrangedoras ou de assédio, ou se transformem muitas vezes no nível de violência, né, possa trazer riqueza, mais experiência, mais conhecimento, e some, esse conhecimento se multiplique, né? Outro treinamento e sensibilização. Dentro dos ambientes de ecossistemas de inovação, é importante também trabalhar o comportamento humano. É uma proposta que eu trago também, e que já iniciei nesse ano dei algumas etapas para frente sobre sensibilizar em relação à importância de trabalhar como nas empresas, né? Se trabalha o comportamento humano, as relações humanas, as relações interpessoais. Isso está provado que em qualquer situação de grupo, de convivência, de coletividade, é um ponto fundamental a ser trabalhado.
E outro ponto é realmente rede de apoio e mentoria, né, onde a mulher também encontre ali um espaço seguro para ela se colocar suas problemáticas, inclusive suas experiências e vivências em relação ao compartilhar opiniões e conhecimentos dentro de ambientes de ecossistemas de inovação. Então, passa por aí. Quando decidimos aqui levar essa proposta para frente, hoje, ao vivo, justo no Dia da Mulher, né, no sábado, que a gente normalmente estaria em casa, fazendo milhões de outras coisas, mas por que não dedicar uns momentos para a gente refletir sobre isso, trazendo justamente para dentro de comunidades de ecossistema, uma dessas onde a gente está utilizando o canal, que é a Araribóia Valley. Espero que todo mundo conheça, quem não conhece, se aproxime e busque a comunidade de inovação e empreendedorismo da cidade de Niterói. A Bia, que vai falar logo a mais, ela desenvolve um trabalho lindíssimo também sobre uma das questões também que estão dentro da minha pesquisa, que é a dificuldade de convivência entre gerações. Tá? As comunidades de inovação e empreendedorismo, muitas vezes, estão muito mais repletas, né? Mais de 80%, às vezes mais de 90% de jovens. E a minoria termina sendo quase que extirpada, né? Ou a voz meio calada. Né? Você tem que gritar muito para ser ouvido. E ela vai falar sobre isso, porque ela faz e desenvolve um trabalho muito pertinente, riquíssimo sobre intergeracionalidade. E a Artemis, ela foi a representante de Niterói, coordenadora líder do Dia Mundial da Criatividade em 2024. Então, ela traz também para a gente aqui uma experiência vivida, né, na pele, sobre a importância de algumas questões que nós temos no nosso potencial, na nossa capacidade humana, né, como é a criatividade, e poucas vezes a gente fala sobre o valor que ela tem no nosso desenvolvimento pessoal e na importância que ela tem também para dentro dos ambientes de inovação e empreendedorismo. Então, eu deixo aqui minha fala para dar a voz aqui para a Bia e Artemis, e esperamos realmente que vocês contribuam também com perguntas. Se tem interesse em explorar mais esses temas, podem procurar o Araribóia Valley ou a gente diretamente. Esse canal é aberto para quem quiser trazer novas ideias, né? E estamos aqui. Então, vou passar a voz aqui para Bia, tá? Bia de Carvalho, né? Estamos aqui, inclusive, um pontinho só para fechar. Todo desafio nos ensina milhões de coisas. Quebramos muros e barreiras. Hoje, principalmente. Mas não desde antes. Uhum. Desde antes, porque eu não tinha pensado em fazer... Tinha pensado em fazer ao vivo, mas de uma maneira mais simples. A Bia deu a ideia de fazer num estúdio, saímos em busca, mas, caraca, é um trabalho voluntário e a grana estava faltando, né? Tínhamos que sair em busca de dinheiro, fazer vaquinha, e não havia nem tempo para fazer isso, porque cada uma tem as suas atividades. Então, terminamos, lembrei que aqui onde eu moro tem uma sala muito boa de home office, e estamos nós aqui onde eu moro, a Bia e a Artemis. A Bia, inclusive, veio super bem acompanhada, veio com o marido na escolta, e estamos aqui curtindo esse compartilhar de experiências e de vencer desafios. E no ar-condicionado. E já falei, o espaço é bom para a gente fazer uma reunião de AV Conecta, só não tem projetor, né? Não tem data show. E nenhuma televisão, mas isso a gente até... Vamos pensar nisso. Vamos pensar. É um espaço bom. Eu acho ainda que tem um reloginho do tempo aqui atrás. Não é coisa de figuração de fundo de tela, não. É de verdade. Providencial mesmo. Muito bem. Bia, a palavra está com vocês.
Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento especial, né, com duas mulheres superpotentes. É uma honra, né, a intergeracionalidade já acontecer aqui entre nós. Então, a maior prova de que a inovação não tem limites, né, quando a gente interpõe dentro dela a criatividade e a sabedoria e o conhecimento. Ela tem muitos campos aí para a gente aprender e desenvolver. Providencialmente, hoje, como Dia da Mulher, é muito, muito bacana, porque a gente se enxerga o tempo todo como elo intergeracional. Dentro desse ambiente de inovação, eu não consigo perceber nada mais intergeracional do que a capacidade feminina de promover essas conexões, né? E nesse minuto, acho que a gente está aqui debatendo a importância desse papel, que muitas vezes é invisibilizado, é descredibilizado, né? Porque somos mulheres. E, no entanto, para o dom da vida, é a partir de nós que ele vem, né? Deus nos confere e vem a partir de nós. Então, exatamente por esse motivo, eu acho que a gente já nasce com essa veia da inovação dentro de nós. Algumas mais desenvolvidas, outras menos, mas ela está dentro da gente. Então, a gente pensa, né, como a Mari acabou de colocar, né, o ambiente de inovação, todo o ecossistema se enxerga dentro do mercado como um ambiente potencialmente jovem. Será? Né? Será que é só isso? Ele se limita só a esse lugar? Eu acredito que não. Eu acredito que exatamente por a gente conseguir interpor essas barreiras é que ele é tão diverso e passa a ser tão mais inclusivo, né? Porque a partir do momento que a gente consegue abrir o campo da intergeracionalidade, a gente enxerga as duas potências, a sabedoria, a experiência e a inovação, a ousadia do jovem. Quando a gente consegue colocar isso num ambiente de inovação, não tem como dar errado, né? Muito pelo contrário, ele é potencializado. Então, eu acho que falta um pouco a gente também perceber a nossa capacidade dentro desse empreendedorismo feminino, o nosso papel, porque o papel também é educar. A Mari trouxe isso e eu concordo plenamente. Mas o educar tem que partir também da gente se educar, a gente se enxergar como essa capacidade, como essa potência, para a gente interceder quando esses ambientes não nos é favorável. Porque não apenas só a gente cobrar, todo mundo já sabe, todo mundo já está aí debatendo, falando sobre as questões de equidade, etc. Mas às vezes não, às vezes a gente precisa mesmo, a gente vem de uma cultura muito enraizada de que não era assim, de que não nos era permitido dar voz, de nos posicionarmos, os nossos direitos de escolha, né? Então, é muito recente todo esse processo. Então, cada vez mais a gente precisa se posicionar. E dentro desse papel da intergeracionalidade, quando a gente se enxerga como ponte, a mulher traz para dentro dela esse olhar, porque é ela que está dentro da família, é ela que está dentro das comunidades, é ela que está dentro da própria sociedade, se enxergando como essa ponte de ligação. E quando a gente se posiciona e se coloca dentro dessa ponte, de alguma maneira a gente faz acontecer. E hoje a gente está falando disso, das mulheres que fazem acontecer, da gente enxergar dentro de nós essa capacidade de fazer acontecer. Nem todos os dias a gente está pronta para brilhar, nem todos os dias a gente está dentro da nossa plena capacidade e está tudo bem. Não há nada mais inovador do que isso, a gente também se enxergar dentro da nossa própria vulnerabilidade. Mas quando a gente vê o que a gente pode construir juntas, somando, fazendo as lideranças entenderem que esse papel pode ser potencializado e melhorado quando todas as gerações estão unidas no mesmo propósito, porque todo mundo quer isso, é prosperar. Então, por que só o jovem vai estar naquele lugar?
Por que só o sênior vai estar naquele lugar, se todos nós fazemos parte do mesmo ecossistema e desejamos, no final das contas, a mesma coisa? Que é evoluir enquanto sociedade, buscar que as coisas sejam realizadas com um propósito claro para todo mundo, que gerem uma economia saudável para todos nós. Então, o ser intergeracional, ele está dentro do ecossistema de inovação como esse papel de conectar, de promover esse olhar entre as gerações e fazer com que ambas se enxerguem como potenciais construtores do presente e também do nosso futuro. Então, nada melhor do que hoje, como o Dia da Mulher, a gente fazer essa reflexão. Como uma comunidade que nós somos, precisamos também, enquanto comunidade, trazer esse papel para dentro de nós. Porque nós somos fala, nós somos ação, nós somos construção. E dentro desse ecossistema, ninguém faz nada sozinho, né? Ele não acontece sozinho. Para isso, nós nos intitulamos comunidade, porque somos todos partes dela. Se ninguém, eu sozinha não estaria aqui, a arte não estaria, a Mari muito menos. E nós três, olha o que a gente está conseguindo entregar. Nenhuma delas tinha feito uma transmissão ao vivo e, no entanto, estamos aqui. E vimos de letra. E a arte vale no 4. Exatamente. Então, assim, acho que é muito interessante a gente enxergar as possibilidades de aprendizagem que a gente tem, né? E é dentro do conhecimento que a intergeracionalidade acontece. Não tem fronteiras. Então, se eu posso ser um canal de transmitir isso, a arte pode, a Mari pode, e tantos outros nós podemos. E isso, gente, nós podemos tudo, basta a gente querer. Então, eu passo a palavra para a nossa querida arte, falar um pouco desse processo todo dentro do universo da criatividade. Eu sou a Arte, como todo mundo já deve saber. Me aposentei em 2012, estava comentando um pouco antes com a Bia aqui o que eu iria falar. E como exemplo de criatividade, né, eu acho que o percurso depois da minha aposentadoria é o maior exemplo que eu tenho. Eu participei de um evento que a Maria Torres, nossa querida Maria Torres, fantástica, eu contei para ela o que aconteceu, me aposentei, o que eu passei a fazer. Ela olhou para mim e falou: nossa, você se reinventou. Eu falei: nossa, caiu a ficha. Eu fiz isso, né? Porque eu fui secretária executiva bilíngue, trabalhei em 21 empresas multinacionais durante a minha jornada profissional no mundo corporativo. E depois eu fui cair dentro de startups, onde o meu filho passou a ser o meu líder e aprendi uma nova profissão. Comecei como recrutadora de profissionais de tecnologia, os famosos devs, desenvolvedores, e depois disso eu não parei mais, né? E atualmente eu faço revisões de perfil de LinkedIn, que eu fico que nem no lixo, adoro, ajudo as pessoas, faço muita coisa de forma gratuita, pelo menos uma vez ou duas por mês, porque... gente, é complicado, eu entendo. E ainda bem que eu vivi quando eu vivi, né? E como era o processo de procurar emprego e essas coisas todas. Enfim, descobri esse mundo novo, né? Essa cachaça que é o empreendedorismo. Aí conheci o CH também através do meu filho e foi quando a gente inventou de fazer um Startup Weekend em Niterói. Isso lá em 2017. E dali que surgiu, a gente retomou o grupo do Araraquara Vale no Facebook e começou no WhatsApp também. E por causa do meu desempenho, da criatividade, de como eu me coloco nas redes sociais, eu tenho 67 anos, ano passado 66, que eu fui selecionada para ser líder de Niterói. Eu falei: gente, eu não sou produtora cultural, o que eu vou fazer com isso? Né? Aceitei o desafio. Fez muito bem. Pois é, nossa, mas olha, foi um baita desafio, mas tenho certeza que entreguei o que foi pedido e fiquei muito feliz pelo que a Bia colocou, né? De dar voz, e a Mari também. Todos os eventos foram gratuitos e deu voz, deu um momento de fala para várias pessoas, oportunidade para expositores de artesanato. Muitos vieram de Maricá, né, fazer uma exposição de artesanato, e é fantástico, foi fantástico. Foram
99 atividades em 3 dias no ano passado. Infelizmente, esse ano a curadoria não encontrou ninguém em Niterói para dar continuidade ao Dia Mundial da Criatividade, mas não tem problema, a gente continua com a criatividade. E comentando da fala da Mari, né, que falou de educação, momento de fala, posicionamento da mulher, muitas vezes eu sinto que as pessoas começam a utilizar determinadas redes sociais, até mesmo o WhatsApp, sem ter pleno conhecimento. Então, a importância da educação para isso. Né? Isso eu senti muito na pele com os participantes do Dia Mundial da Criatividade, ao administrar as comunidades no WhatsApp. Então, isso é complicado. Então, a sugestão que realmente eu dou é que se aprofunde um pouco mais, né, naquela ferramenta que você está usando. E comentando sobre o que a Bia falou, a intergeracionalidade começa dentro de casa, a partir do momento que você tem um filho, né? De uma geração nova que você vai passar a transmitir. E foi justamente o que aconteceu comigo. Foi através do meu filho, mais novo, lá em 2015, quando eu participei do primeiro Startup Weekend, que foi meu filho que me convidou. Aí participei 3 vezes em 2015, a gente ganhou o primeiro lugar, eu estava em 3 empresas. Gente, que mundo é esse? Né? E foi por causa da intergeracionalidade. Se ele não tivesse me convidado, eu jamais teria participado e conhecido esse mundo. E a criatividade é, assim, fantástica. Por conta do WCD também, eu tive a oportunidade de conhecer vários líderes de vários estados do Brasil com quem eu mantenho contato, principalmente o do Rio, que é o Adriano Ribeiro, que é fantástico, amo de paixão. Ele, a esposa dele e a Alice, a pequenininha. Enfim, e a gente tem tido alguns encontros onde ele passa vários conceitos e eu me descobri também como, além de networker, né, que eu fiz lá um teste desses que aparecem na internet, e eu sou uma pessoa que faz conexões, e eu realmente adoro fazer conexões. Para mim, conexão não é um número, não é ser um seguidor, mas realmente você ter contato, conversar, trocar ideias, às vezes de um bate-papo assim, descontraído, surge uma ideia. E voltando ao Adriano, ele passou um conceito que eu me descobri mais uma coisa, nexialista. O que é isso? É você enxergar nexo numa coisa que não tem nada a ver, mas o seu cérebro fez uma sinapse, fez uma conexão, e aí você tirou um sentido daquilo. Né? Tipo, sei lá, olhar para a paisagem ali agora, como eu estou olhando para a mesma que está aqui atrás de mim, mas tem nuvens, e aí a gente, às vezes, enxerga um bichinho, um cachorro, alguma imagem nas nuvens e te lembra, te associa a alguma outra coisa e por aí vai. São essas sinapses maravilhosas que está no mundo da criatividade. É você olhar com pureza as coisas e interpretar, né? E a outra coisa é a nossa comunidade, que o sentido realmente já está definido desde o começo, que o CH sempre bate, né? O Carlos Henrique, que foi eu que dei o apelido por acaso, né? CH foi eu que inventei. Give first, né? Dê primeiro. Quando a gente se doa primeiro, é meio que pela lei da reciprocidade você vai receber de volta, né? O que você está doando, e é isso. Era essa mensagem, dar exemplo sempre. Acabei de receber parabéns, vários parabéns, né? Mas o Vinícius também da comunidade, exaltando da minha participação, e eu quero, enquanto eu tiver capacidade e puder contribuir, estarei sempre presente. Hoje foi um baita desafio, mas a gente está aqui, felizes, né? Dedicando o nosso tempo para contribuir com a comunidade que a gente faz parte e fazer isso crescer. Divulguem, coloquem nas suas redes sociais. É uma entradinha, principalmente lá no LinkedIn, que eu sou a louca do LinkedIn, que nem a filha me chama. Coloca que você faz parte de uma comunidade, porque isso é currículo também. Né? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Muito bem, gente. Olha, realmente, falamos várias vezes aqui a palavra desafio. Então, o desafio começa antes da gente perceber. Quando você tem uma ideia, você diz, o que eu faço com essa ideia? Você pode levar uma ideia para frente sozinho. Eu não tinha pensado até determinado ponto, quando eu montei o material,
mas logo depois eu me enxergo sempre, também tenho características semelhantes. Eu acho que a gente está aqui porque a gente tem características semelhantes. Sim, também me conecto, utilizo uma frase na minha vida pessoal e profissional que eu digo que minhas lutas nunca são individuais, sempre são coletivas. Então, quando a gente enxerga que a gente não faz nada sozinho, você já cresce, só esse pensamento já te faz crescer. Porque você se coloca no lugar da humildade, né? E você diz, caramba, quantas cabeças pensam mais do que uma única cabeça pensando, né? E é assim que se produz na vida as soluções, os resultados, as mudanças, a evolução social, a evolução pessoal, a evolução profissional. Então, eu vou deixar aqui 3 palavrinhas que eu considero bem importantes dentro do tema que a gente selecionou hoje para falar no Dia da Mulher. A primeira, respeito. O respeito, ele vai além do que a gente conhece como respeito, tá? Respeito é eu olhar sem julgar. E julgar é uma das coisas que mais a gente sabe fazer, né? E não nos cabe julgar. Nós estamos dentro de comunidades onde a maior parte do tempo, 99,9%, estamos atrás de uma tela, tá? Então, isso não impede que os julgamentos, sentimentos e emoções naturais do ser humano surjam dentro de nós. Egoísmo, inveja, competição e várias outras que atrapalham em vez de fomentar harmonia, né, e trazer resultados. Então, respeito, eu acho que se a gente for um pouco além, e estudar um pouco, ler um pouco sobre o que realmente significa o respeito, vamos descobrir que muitas vezes falhamos, a maioria das vezes sem nos darmos conta. Mas cada vez que a gente cria consciência dentro de nós, busca esse autoconhecimento, menos falhas cometeremos e mais iremos contribuir com a sociedade, a coletividade, o ambiente onde a gente esteja. A outra palavra é empatia, que é mais uma palavra que se fala demais. Praticamente se fala como falar arroz e feijão aqui no Rio de Janeiro, né? Mas poucas pessoas conhecem, nos falta muito para conhecer realmente o que significa empatia. E eu me transformei em mediadora de conflitos no Tribunal de Justiça e foi lá, através das capacitações, que eu entendi o que nós escutamos também falar, mas que precisamos ir em frente. Chama-se escuta ativa. Quando você descobre e vai fundo, o que é escutar ativamente o outro, você já começa a entender o que significa empatia. E a última é valorização. Valorização da mulher, valorização do outro, da experiência, do conhecimento. Nós não precisamos, muitas vezes, mostrar que temos um diploma. O diploma é apenas um recurso, uma ferramenta, que, graças a Deus, muitos de nós que estamos aqui conseguimos. Mas tem outros que não conseguiram esse diploma, mas que têm um potencial enorme, uma capacidade enorme, uma sabedoria enorme. Então, qualquer ser humano, se você conversar com alguém na rua, eu tenho muito esse hábito de conversar com as pessoas na rua, no transporte, onde for, e eu descubro seres maravilhosos, sabedoria onde a gente muitas vezes nem espera encontrar. Então, somos seres privilegiados, porque temos uma vida realmente a compartilhar. E a partir de compartilhar essa vida, com todo o potencial e conhecimento e características que Deus nos deu, de personalidade, cada um com nossas semelhanças e diferenças, com certeza poderemos contribuir muito mais. E mais do que isso, nossa vida se torna mais rica e com um propósito maior, sentido maior de viver e tirar proveito enquanto estivermos nesse planeta. Obrigada a todos. Muito obrigada. E para encerrar, confirmando o que a Mari falou, me lembrei do episódio, eu estava de carro indo na Itália, estava eu e minha mãe, a gente fez uma parada para comer, beber alguma coisa e tinha um mendigo na porta. E daí eu comecei a conversar com ele em inglês. Na Itália, conversando com um mendigo italiano. Aí eu perguntei, mas por que você está na rua? Por que você não tem casa? Ele falou assim, eu não soube administrar, né? Então, a gente nunca sabe quem é a outra pessoa que está ali do outro lado, qual é a história que ela carrega.
enfim, a empatia faz parte, né, da gente exercer. Eu poderia muito bem ficar, né, bom, mendigo, estou na Itália, não sei como é que é. Muito pelo contrário, eu comecei a conversar com ele, quando ele começou a responder em inglês, eu falei assim, gente, ele fala inglês também. Nunca vou esquecer, ainda perguntei, o Vesúvio é aquele ali? Ele me mostrou onde é que era o Vesúvio, enfim, muito legal. Agradeço demais a ideia da Mari de ter chamado, pela oportunidade de estarmos aqui juntas, contribuindo. Agradeço a todos que dedicaram esses momentos e que a gente tenha, de alguma forma, colocado uma pontinha de reflexão dos assuntos que nós trouxemos todos aqui. Obrigada pela oportunidade a todos. Palavras finais, Bia? Vou agradecer também pela brilhante ideia da nossa querida Mary. A gente, aquela história, às vezes a gente pensa, mas não põe em prática, né, Mary? E, de repente, uma iniciativa aqui tão simples e nos proporcionou esses momentos aqui, né, de reflexão e sabedoria. O que eu quero deixar é exatamente uma reflexão mesmo, né, de que a gente pense nas questões intergeracionais, como a própria arte trouxe, como um propósito interno, e dentro desse lugar, o que a gente pode fazer para conectar com o outro, para a gente enxergar o outro com um pouco de empatia, com um pouco de altruísmo, né, de escuta ativa. Eu acho que a intergeracionalidade traz as oportunidades, é uma palavra nova, muitas pessoas ainda não a escutam, ela é usual porque a gente acaba fazendo isso na nossa vida, mas quando a gente traz um nível de compreensão para ela maior, a gente se enxerga como protagonista, com esse papel, né, de fazer essas conexões. E quando a gente estabelece as conexões, a gente é mais colaborativo, a gente é mais associativo, e com esse tipo de situação a gente acaba prosperando mais, fazendo com que a comunidade seja mais viva, né? Que ela realmente vibre aquilo que todo mundo busca, que é ter o seu momento de sucesso. Então, uns ajudando os outros, uns colaborando com os outros, e sem nunca deixar de enxergar quem é a mulher dentro desse lugar. Hoje é o dia da gente fazer esse olhar. Então, obrigada a todos por esse momento, obrigada, Mari, obrigada, Arte. Sempre aprendo com essa gigante. E é isso que a vida me traz de maravilhoso. Sempre me conectando a mulheres gigantes. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Uma boa Agradeço. Parabéns para todas as mulheres, né, pelo dia de hoje. E eu agradeço vocês por terem topado o desafio e a vocês por terem dedicado esses minutos para estar junto. Isso aí. Bye, bye. Obrigada. Bye, bye. Tchau.